Quem achou Lucas 24, 21, diga: eu achei. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Assentai-vos, e eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, para nós analisarmos de forma bem lacônica esse texto. Bom, eu trago essa noite o versículo 21, e o versículo 21 está inserido no capítulo da ressurreição de Jesus, e o encontro de Jesus com dois discípulos que estavam indo para Emaús. E algumas observações devem ser dadas, entre as quais que Jesus, após ressuscitar, nós não sabemos como era o seu corpo, mas após a sua ressurreição, Jesus ele apareceu para algumas pessoas, entre as quais a mulher chamada Maria Madalena. Ele também apareceu aos discípulos que estavam trancados com medo lá no cenáculo. Ele também apareceu a Tomé, porque não acreditou e duvidou. Em ato contínuo também houve aparições de Jesus, como na praia, preparando um café da manhã, para consagrar Pedro a pastor, para que ele pudesse apacentar o rebanho. Então existem, após a sua ressurreição, algumas testemunhas que viram Jesus ressuscitado, e também no intercurso de 40 dias, ele também foi visto por várias testemunhas, até o período em que ele volta ao céu, e está conforme Colossenses capítulo 2 e versículo 8, que nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Agora, de muitas aparições que Jesus, eu gostaria de destacar apenas duas. A primeira está lá em João, capítulo 20. Se você quiser ir comigo, João, capítulo 20, e o versículo 11, quando Jesus aparece a esta mulher, que ele havia expulsado muitos demônios, chamado Maria Madalena. E é interessante que existem dois verbos no grego e duas ações do verbo chorar. O texto diz que ela confunde o jardineiro ela acha que era o jardineiro, mas era Jesus. Mas por que Maria não pôde perceber que era Jesus? Porque ela estava chorando muito. E o choro tem uma das razões do choro, é neutralizar a possibilidade de vermos uma resposta e uma saída. Eu vou repetir, quando a gente chora muito, o choro do desespero, nós estamos anulando toda a perspectiva de saída. É por isso que Apocalipse capítulo 5, o ancião só vai mostrar o leão da tribo de Judá quando João para de chorar. Não, você não entendeu, eu vou explicar. Ele está chorando porque ninguém no céu, anjos, ninguém na terra, homens, e ninguém embaixo da terra, os demônios, podiam abrir o livro e desatar o selo. A história está travada, a história está presa, o capítulo 4 de Apocalipse não se cumpre ainda, então ele está chorando muito, porque se o livro não fosse aberto, a história não teria uma sequência. Mas o ancião diz: eu só mostro o leão se você parar de chorar. Eu só mostro o leão se você parar de chorar. E eu vou dizer isso e você vai dar um glória a Deus. Quando você parar de chorar, enxugar as lágrimas, o leão vai aparecer, o leão da tribo de Judá, para abrir o livro. Então o leão não aparece quando ele chora. O leão aparece depois que o anjo diz: para. O meu pai tinha uma mania muito boa, ele batia na gente e dizia: engole o choro. Isso é muita covardia, acabou de bater para engolir o choro, não é? É muito ruim. Mas o ancião diz: pare de chorar. Prepare para dar um glória. Pare de chorar. Eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Então Maria não consegue observar que era Jesus, porque o verbo chorar aparece no versículo 11,
E o verbo chorar aparece no versículo 15, que é o verbo no grego akleian, que significa um choro desesperado. Quer dizer, Jesus está vivo e ela chora por alguém que acha que está morto, mas ele já está vivo. Não, você não entendeu. Ela chora por algo, não, cadê ele? Roubaram. Aí ela chega com o jardineiro pensando ela, e o texto diz assim, o verso 16 diz, Jesus olha para ela e diz, Mariam. Ah, mas pastor Carvalho, a palavra está Maria, não é Mariano, porque Jesus está falando em aramaico. E ela vai responder, Rabone. Ela não responde como mestre e nem didasco. Ela responde como Rabone, que é aramaico. O texto da Bíblia que você tem foi escrito em 3 idiomas, o hebraico, o grego e o aramaico. E Jesus, quando esteve na terra, ele só falava em aramaico. Ele não falava em hebraico, como muitas pessoas querem pregar. Jesus só falava em hebraico em ocasiões especiais. Por exemplo, quando ele lia o Torá lá na sinagoga em Nazaré, para ler o Torá, para ler o Isaías, se lia em hebraico. Mas todo o acontecimento de Jesus, ele falou em aramaico. Então, quando ele diz assim, Mariam, que é aramaico, e ela responde Rabone, ela vai perceber que não é o jardineiro, ela vai perceber que é Jesus que está vivo, é Jesus que está vivo. Não, você não entendeu, eu vou explicar melhor. Ela reconheceu Jesus pela voz. Jesus está no corpo glorificado, mas a voz dele continua a mesma. Deu para entender ou não? Ah, não, vou falar só para cima agora. Jesus, ele está ressuscitado, glorificado, um corpo que atravessa a parede, um corpo que ninguém detém, e ele diz assim, eu estou vivo, Maria, sou eu mesmo, porque a Bíblia diz que as ovelhas de Deus reconhecem a ele pelo som da sua voz. Agora, é só para a gente um negocinho que eu fiquei pensando aqui. Quando ela soube e reconheceu que é Jesus, o texto diz que ela corre para abraçá-lo. Eu tenho 50 anos e eu sempre tive preocupação com esse texto, porque Jesus não deixou que ela abraçasse. Se mais na frente ele vai aparecer para Tomé e diz assim, toca aqui, pega aqui. Jesus está fazendo acepção? Não. É porque a mulher? Não. Para uma ele diz não, para outra ele aparece só para ele tocar. E isso tem me chamado a atenção, e eu comecei a entender que quando ela soube que é Jesus, ela corre para abraçá-lo, ela quer comemorar, ela quer fazer festa, ela quer pular, ela quer sapatear, ela quer se alegrar. Não, eu vou ficar aqui até você entender. Ela quer confraternizar, ela quer dar um cheiro nele, ela quer dar um abraço nele, mas ele diz, não é hora de festa não me toque, volte e anuncie que eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Sabe por que não é hora de confraternizar? Porque é hora de anunciar que ele está vivo, porque a palavra abraço no grego aqui, fala de estar estático, fala de estar parado. E quem sabe, quem soube, e quem descobriu, se tu não entender essa, quem descobriu que ele está vivo, não é para ficar parado, é para anunciar que ele venceu, que ele vive. É por isso que ele está, e é interessante aqui também, que ela vai anunciar para aqueles que foram chamados para anunciar que ele está vivo. Deu para entender ou não? É Bíblia ou não é? Ela diz, Jesus assim, diz aos meus discípulos que eu estou vivo. Quer dizer, ela vai anunciar para aqueles que foram chamados para anunciar. Ela vai pregar para aqueles que foram chamados para pregar. Ela vai divulgar para aqueles que foram chamados para divulgar. Ela vai falar para aqueles que foram chamados para falar. Deu para entender que ele está vivo? Bom, a segunda aparição que eu quero olhar e terminar essa noite é o texto que eu li. Escute bem. Nós temos aqui uma das histórias mais tristes da Bíblia. Uma das histórias que envolve desesperança, tristeza, amargura, solidão, perdas. Junte todos esses adjetivos e bata num liquidificador. O resultado é história de Emaús. A história do caminho de Emaús envolve perdas, frustrações, esperanças, não é, depositadas em Jesus, e mal eles sabiam que Jesus está vivo. A história de Emaús também, meus irmãos, é uma história cheia de mistérios.
porque a gente não sabe quem são esses dois mesmo, se eles são discípulos ou apóstolos. Porque se eles forem discípulos, eles não são apóstolos, e se eles forem apóstolos, eles não são discípulos. Nós só sabemos que um chamava-se Cleopas, e não aparece mais esse indivíduo na Bíblia. Ele sumiu. Nenhum evangelista quis falar sobre esse homem. Então o outro é anônimo. Se for discípulo é seguidor, se for apóstolo são os enviados. Então é uma história cheia de mistérios. Uma outra coisa interessante é que o texto diz que eles saem de Jerusalém. Preste atenção. Eles saem do templo, do lugar da fé, da adoração, do mistério, do sacrifício, da cidade de Davi. Eles deixam Jerusalém, que é a cidade da ressurreição, e eles vão para Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes ou águas tumultuosas. Então eles saem da adoração e vão para o lugar de tumulto. Eles saem da adoração e vão para o lugar de tristeza. Eles deixam Jerusalém, que é a cidade de Davi, e eles vão para o lugar de tumulto. E quando eles saem, escute bem, eles voltam e não tinham ainda sabido que Jesus estava vivo. Eita! E o texto diz que eles estão indo, o verbo ir é o verbo de locomover. Eles estão se locomovendo, falando sobre Jesus. Agora, eles estão tristes, amargurados, desesperançosos, fracassados, sem perspectiva de vida, mas mesmo assim eles falam sobre Jesus. Porque, se tu não entender essa, está difícil. Porque mesmo os desesperançosos, os fracassados, os doentes, os abandonados, os rejeitados, os derrotados, se eles falarem em Jesus, Jesus desce para caminhar com eles. Essa é a ideia do texto. Eita, não posso não dói. Essa é a ideia que eu quero passar. Eles estão desesperançados, pastor Paulo, fracassados, e agora? Pensávamos que ele pensávamos que ele ia fazer, e agora? E o texto diz que Jesus, ele desceu, não é descer, ele aparece, porque Jesus tem prazer de curar os corações feridos. Não, se tu não der glória a Deus, aí está mal. Sabe, meu irmão, tudo aquilo que você sofreu em 2019, todas as feridas abertas, todas as desesperanças, tudo aquilo que você passou com a sua família, Jesus, ele vai mudar este quadro. Ele chegou essa noite para curar o teu coração e a tua alma. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou indo para Emaús. Você vai sair daqui dizendo: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Agora, Jesus aparece. Escute, o texto diz no verso 16, que eles estavam com os olhos fechados, ou seja, no sentido não da visão humana. Eles não reconheceram Jesus. Por isso que eu não sei se são apóstolos. Eles não reconheceram Jesus. E o verso 17 diz que Jesus chega e diz: que palavras são essas? Olha como ele se importa. Que caminhando entre vós vocês estão falando. Prepare para dar um glória. Aí Jesus diz: e por que vocês estão tristes? Jesus, ele abre a deixa para eles desabafarem, né, irmão? Entendeu ou não? Jesus, ele abre a porta e desabafa aí. Jesus, ele vai abrindo a porta. Espera aí, segura aí. Vocês sabem que eu gosto de originais. Eu sou muito criticado porque original, deixa cada um tem a sua forma, ok? E estás tristes, a palavra triste no grego é estatesen, e a palavra no original é parados ficaram. É assim, eles estão caminhando. Pensávamos que era ele, aí Jesus está aqui. Aí Jesus disse assim: por que vocês estão tristes? Quando Jesus diz triste, eles param de caminhar. É por isso que esse verbo estatesen significa parados ficaram. E olharam para Jesus e disse: você é peregrino, é? Você não mora em Jerusalém? Que planeta você é?
Tu não sabe de nada que aconteceu? Agora, por que eles pararam? Porque Jesus descobriu e falou que eles estavam tristes. Você acha que Jesus não se importa? Você está muito enganado. Você acha que Jesus te abandonou? Você está redondamente enganado. Raidos. Se você acha que acabou, você está enganado. Você está entendendo? Dá para dar glória a Deus aí ou está difícil? Se você acha que a tua família não tem mais jeito, você está enganado. Porque Jesus está interessado naqueles que estão tristes, feridos, magoados, entristecidos, derrotados, sem esperança. Oh, glória! E eles disseram assim, mas por que vocês estão falando? Aí o versículo 21, pastores, eles dizem tudo que está guardado no coração. E eu vou falar eu considero esta palavra mais triste dos evangelhos. Ele diz assim, nós esperávamos, não esperamos mais. Deu para entender ou está difícil? Nós esperávamos que fosse ele. É a palavra mais triste que eu vejo no evangelho. Agora surge uma pergunta. Por que eles não reconheceram que era Jesus? Existem vários teólogos que dizem assim. Uma categoria de teólogos diz, não reconheceram porque eles estavam tristes demais e a tristeza os cegou. Um outro teólogo, eu lendo, ele disse que não reconheceram porque Jesus está indo contra o sol e o rosto dele estava difícil de ser visto. Um outro teólogo disse que Jesus fez questão de colocar um paninho no rosto para encobrir, para não assustá-los. Cada um tem sua opinião. Então, como cada teólogo tem uma opinião, eu vou deixar a minha opinião aqui. Eu vou deixar a minha opinião. Cada um teve a opinião e eu vou falar a minha. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque esse dia é domingo. Mas ainda eles estão com a conversa de sexta-feira. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque é domingo, é ressurreição, é vida, é túmulo vazio, é pedra removida. Mas ainda estão falando de morte, de cruz. Sabe por que Jesus tem dificuldade de aparecer para mim, para você? Não, a dificuldade não é com ele, é conosco. Porque a gente está no domingo com um papo de sexta. Desculpe pelo papo. Mas fica papo mesmo. A gente está no domingo com a conversa de sexta. Ei, quando você vai se libertar do passado? Eu vou falar. Vou falar porque eu não devo nada para ninguém, irmão. Estou livre. Estou livre. Estou livre. A ideia é, não reconheceram porque estão no papo de sexta. E quem vive só falando de morte, num dia que não é morte mais, está na hora de romper com aquilo que te segura na sexta. Ei, Jesus já ressuscitou. E vou falar mais, quem vive na sexta-feira, o linguajar dele é só morte, perdas, fracasso, fala do irmão, critica o irmão, fala mal disso, mal daquilo, é porque ele só vive na sexta. Agora, quem vive o domingo, eita, dá glória a Deus aí, irmão. Quem vive o domingo não tem conversa de sexta, não tem conversa de morte, não tem conversa de perdas, não tem conversa de problema. A conversa do domingo é túmulo vazio, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Então, como nós estamos começando o ano, está na hora, eu e você, nós, começarmos a viver o domingo. Porque se você só viver na sexta, o que é sexta?
Eu vou explicar. Quais as conversas de sexta, de quinta para sexta? Traição de Judas, traição de Pedro, um julgamento errado, os sacerdotes conspirando, patíbulo, chicotada, coroa de espinho, deu para entender? Carregou o patíbulo até a cruz. Qual é a conversa de sexta? É morte, é prego, é cravo, é dor, é sangue, é coroa. É isso a conversa de sexta. Mas qual é a conversa do domingo? Te prepara. Túmulo vazio. Ramacanduyas. Qual é a conversa de domingo? Túmulo vazio. Pedra removida. Ele está vivo. Anjo que aparece. Ai, meu Deus. Meu Deus, pegue na mão do teu irmão. Eu sou de casa, irmão. Pega na mão do teu irmão, por favor. Aperta a mão do teu irmão. Diga, você vai ficar na sexta ou você vai para o domingo? Diga para ele. Ou você vai ficar na sexta só falando de cruz, de Marte, ou você vai para domingo dizendo, ele está vivo, eu vou vencer, minha família vai mudar. É por isso que você vai entender aqui, pastor, meu professor, pastor Dionísio. É por isso que ele vai dizer assim, que conversa é essa? Entenderam ou não? Que conversa é essa aqui conversando entre vós? Porque até Jesus fica pasmado. Eu não sei se isso tem no Aurélio, mas coloca aí. Ele fica pasmado dizendo, vocês estão falando de uma coisa que já passou, que não existe mais. Não, agora são discípulos, seguidores, homens de Deus. Esse ano de 2020 é domingo para você. Não, você não entendeu, eu vou repetir. É isso. Não, levanta a mão que eu quero dar um glória a Deus aí. Levanta a mão. Dê o teu melhor glória a Deus se tu pode. Sexta-feira é 2019. E tu vai entrar 2020 com a história de 2019? Ei, meu amigo Wellington, você vai entrar em 2020 dizendo, minha vida não vai mudar, minha família não vai mudar, meu ministério não vai mudar. Eu vou falar tudo que eu estou em casa, o meu ministério não vai. Tu vai voltar, tu vai entrar falando só de morte, só de cruz, só de coroa de espinhos, ou você vai entrar dizendo, ele vive, vive, vive. Quando eu recebi o convite, hoje à tardezinha eu fui orar e eu já vim ao culto, porque a gente está desde a semana aqui andando nas congregações. Eu tive uma semana maravilhosa aqui em Campinas, viu, pastor? Desde segunda-feira eu estou conhecendo aí, né? Estou conhecendo o campo, né, pastor? Né? Vai que dá uma, né? Aquela coisa toda. Então, escute. Então, a ideia é o quê? É nós nos transportarmos para domingo hoje. E hoje é domingo, olha que legal. Então, você vai ficar na sexta ou no domingo? Você vai olhar para a tua família e vai dizer, olha, o linguajar de sexta não existe mais. Eu estou sentindo vontade de falar a língua estranha. Quem trouxe uma glória aí? Só quem trouxe uma glória. Vamos lá, quem está na sexta não adora. Quem está na sexta morde a língua. Quem está na sexta fica só pé. Agora quem está no domingo é alegre, adora, glorifica, jubila. Aleluia! Aleluia! Aleluia, por que eles não reconheceram? Eu vou terminar. Porque eles estão no domingo vivendo a história de sexta. Eles estão no domingo, ressurreição, vivendo a história da morte. Eles estão no domingo, então não dá para reconhecer. Agora, se eles não reconheceram porque estavam no domingo vivendo a mentalidade, é por isso que o apóstolo Paulo
E o pastor Paulo, no culto de final de ano aqui, eu acho que é a primeira ceia, ele leu assim, ó, esquecendo-me, que é pronome, das coisas que ficam para... Vamos parafrasear. Longe de mim de colocar textos na Bíblia. Mas esquecendo-me da sexta, prossigo para onde? Para onde, gente? Para o domingo. Meu avô dizia que quando o leite derrama, ninguém pode fazer mais nada. Eu li uma frase de um grande sábio que ele diz que o passado a gente não pode mais mudar, mas o futuro a gente pode construir. Esse será o melhor ano de Deus na sua vida. Esse será o melhor ano de Deus na tua família. Mas a única coisa que Deus exige, que você rompa com a sexta. Que você anule a sexta da sua vida. Que você apague. Foi difícil a sexta, não foi? Mas que você apague. É como se hoje à noite há uma tesoura de Deus que vai cortar. E você vai se desprender de sexta-feira. E a tua mentalidade não será a mentalidade mais de sexta. Você tem que ter a mentalidade do domingo. E a mentalidade do domingo é vida nova, vida nova, vida nova, vida nova, vida nova. Bom, descobrimos, na minha opinião, por que não reconheceram. Amanhã outro vem e dá a opinião dele. Por quê? Eu vejo isso. Domingo falando de sexta. Agora, como reconhecê-lo? O texto vai nos ensinar. Olha, o versículo 28 diz assim, ó, e chegaram. Não, você não entendeu aí, você já me conhece, eu vou aqui até amanhã. E chegaram. Por que eles chegaram? Porque quem está caminhando com eles? Mesmo tristes, com um linguajar errado de sexta, Jesus está lá. E com Jesus chega, irmão. De o diabo colocar empecilhos, mas com Jesus você vai chegar e eu vou chegar. Eita, senti Deus agora. Eu vou terminar, não fique triste comigo não, vou falar só o que está aqui na Bíblia. Diz assim, Jesus, quando estavam chegando, Jesus dá uma de... O mineiro que fala isso, né? Jesus dá um esquema assim, ele finge que não vai entrar com eles, porque Jesus quer ser convidado, deu para entender ou não? Vou falar só para os irmãos da galeria agora. Jesus quer ser convidado, então ele dá assim, ele dá uma de difícil, né? Vira o rosto. Aí os dois disseram, ei, você tem onde dormir? Ó. Você tem o que comer? Está tarde. Entra conosco. Ele dá uma de difícil, mas ele só quer um convite. Aí o texto diz, e ele entrou e ficou com eles. Chegou na hora da refeição. Cultura judaica, sempre o hóspede, sempre o convidado, ele dá graça. E aconteceu que, estando ao redor da mesa, Jesus vai usar, existem 3 verbos da Eucaristia aqui, que é da comunhão, né? Jesus disse, ele toma o pão, ele abençoa o pão e ele parte o pão. São 3 elementos da comunhão. Quando ele fez isso, aí vem, por que reconheceram? Então eles estavam lá nas 2 multiplicações. Jesus fez a mesma coisa, tomou o pão, agradeceu. Na primeira multiplicação, 5 pães de cevada, trigo inferior, e 2 peixinhos, os discípulos disseram, não dá. E realmente não dá porque está na mão dos discípulos. Mas Jesus disse assim, coloque na minha mão. Não, eu vou só para os irmãos ali agora. Coloque na minha mão. Ei, se você crer, essa semana será uma semana extraordinária. E outra coisa, já vou terminar, pastor, em 1 minuto. A gente tem que parar de malhar os discípulos, porque uma vez o camarada diz, olha aí, falta de fé. Não é falta de fé, é prudência.
5 pães e 2 peixinhos não dá para quase 20.000 pessoas. Ninguém é doido. Os discípulos não têm fé. Não dá. Desculpa por ter me irritado. É igual Jesus andando sobre o mar. 3 horas da manhã. Quarta vigília da 6, 9, 9, 12, 12, 3, 3. Na quarta vigília, 3 horas da manhã. Um tumulto no barco e cada um segura e pega aqui na corda e agarra o trem. Aí me aparece alguém andando sobre o mar. Com uma bata, tem que falar aqui, né? Com uma bata branca. Aí o relâmpago dá nessa hora assim. Tchan! Quem é que vai gritar, oh glória? Não existe isso. Então não pode malhar os discípulos. O senhor não, o senhor para mim é Deus o livre. Você que é mais novo, você que é mais novo do que eu, ia gritar, é um fantasma. Aí alguém diz assim, olha os discípulos covardes, fique lá no mar 3 horas da manhã e veja um homem andando com uma bata branca. Não, cansei. Veja, não vai, você vai gritar, tem uns que vão pular no mar. Mas escute aí, prepare-se para dar um glória a Deus. Quando eles gritaram, a Bíblia diz, logo Jesus falou. Não entenderam? Eu vou explicar. Jesus não prolonga sofrimento de ninguém. Na hora certa ele fala, ele é o logo ele fala. Não, dê glória a Deus aí que eu vou ter em 1 minuto. Eles estão sofrendo desde 6, 9, 9, 12, 12, 3. Quando eles gritaram, Jesus, não vou mais prolongar o sofrimento de vocês. Esse ano Deus vai dar um basta. Não, melhor esse glória a Deus, porque o pessoal na galeria lá está dando glória a Deus. Para vocês agora, esse ano Deus vai dar um basta. Deus vai tirar você da mão do ímpio, você crê nisso? Deus vai tirar você das humilhações, você crê nisso? Eu ouvi uma palavra de ano novo aqui pelo pastor Márcio, que eu não esqueço. Esse homem de Deus pregou, o que foi que eu fiz com você? Foi lhe abraçar. Porque ele disse, Deus vai fazer, Deus não esqueceu, Deus é poderoso. E cada hora que ele falava o meu coração tremia. Porque esse é o Deus que nós servimos, irmão. Ele vai dar um basta. Levante a mão e dê glória. Levante a mão e dê glória. Deus vai te tirar da mão de agiotas esse ano. Você crê nisso? Deus vai salvar a tua família. Você crê nisso? Deus vai libertar a tua casa. Ei, se você me tem como profeta, dê glória. Deus não vai prolongar o teu sofrimento, meu irmão. Ele não vai permitir mais. Aí volta. Jesus faz. E o texto diz assim. E reconheceram. Meu Deus. Ele está vindo lá caminhando e não conhece. Porque eles estão com a mentalidade de sexta. E sabe, meus irmãos, para terminar, eu passo a reconhecer Jesus nesse texto. Posso falar? Quando eu paro de pensar só em mim. Está aí. Antes de entrar na aldeia, eles só falavam dele, sim ou não? Esperávamos. Confiei nele. E só eles, e Jesus só ouvindo. E agora, hoje é o 3º dia. Parece que ele apareceu para alguém, mas a gente não tem certeza. Mas quando eles pararam de olhar só para si, e começaram a olhar aquele homem, dizendo, ei, já chega de falar de nós. Você tem aonde comer? Eu reconheço Jesus quando eu passo a cuidar do próximo. Eu reconheço Jesus quando eu reconheço Jesus no próximo. Para de achar que só você é espiritual. Pare de achar que só você é o bom. Pare de achar que só você sofre, irmão. Pare de achar que só tua família... Não. Está na hora de olhar esse viajante. Está na hora de dar comida para ele. Está na hora de convidá-lo para ir em casa.
Quando você reconhece o teu irmão, você reconhece Jesus. Aí disseram assim, que quando ele fez esses 3 atos, e ele some, porque Jesus só queria que eles convidassem Jesus para casa. Sabe esse irmão que está do teu lado? Talvez ele nunca falou o sofrimento, as tragédias, as perdas. Mas quando você começa a se interessar pelo próximo, tu reconhece Jesus. Não existe mais aqui. Até o 28, eles só estão pensando em si. Mas quando eles começaram a pensar, Jesus se manifestou. Quando eu começo a te amar, eu reconheço Jesus. Quando eu começo a lhe amar, eu reconheço Jesus. Quando eu reconheço que a igreja é uma comunidade, na composição de um corpo. Se o dedo machuca, o pé machuca. Aleluia. Quando eu começo a entender que não há necessidade de guerras, de tumultos, mesmo que Emaús seja a cidade do águas quentes, de tumultos, mas com Jesus, mesmo em Emaús, o coração queima. Está tudo no texto. A alma arde. Por isso, eu quero terminar essa simples meditação. Que você olhe mais para o próximo. Porque quando você age assim, os seus olhos são abertos. Oh, aleluia. Quando você começa a abençoar o seu irmão, Jesus se manifesta. Quando eles pararam de olhar, e o texto diz assim, que eles voltam para Jerusalém. Você já leu todo esse texto? Depois que Jesus some, ele diz, é por isso que o nosso coração ardia. Aí o texto diz, voltando eles para porque o lugar deles é em Jerusalém. O começo da caminhada foi triste, você entende isso? Mas o final, eu vou repetir, eles estavam tão tristes, mas o final da história é os corações abrasados. Assim diz o Senhor, o começo da tua história foi de muitas perdas, dificuldades, mas o final da tua história será de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Eu vou falar até você dar um glória a Deus aí. De vitória, de vitória. Começou triste, mas agora está alegre. Deu para entender? Começou só pensando em si, agora está pensando no próximo. E fundamental do texto, não temos mais a linguagem de sexta-feira. A nossa linguagem é domingo, domingo, vida, 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 vida. E há um detalhe, não quero nem assombrá-los, mas não fique perto de alguém que só fala da sexta. Comece a se enturmar com alguém que só fala do domingo. Deu para entender ou não? Porque, era para você estar sapateando agora. Saia daquele irmão que só fala sexta. Está na hora de ficar só com aqueles que, domingo é vida, é ressurreição, é túmulo vazio, é pedra removida.